Oh, Deus da glória. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, desculpa. Verso 11 e 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 e 12. Está escrito assim: para o que foi constituído pregador, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Vamos repetir o 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude nessa noite. Esperamos e confiamos no Senhor. Deus abençoa, Senhor, essa porção da Palavra para os nossos corações nessa noite. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Abençoe suas famílias. Abençoe seus filhos. Abençoe seus parentes. Senhor, que possa haver paz, possa haver cura divina, possa haver transformação de vida no coração de cada um. Senhor, nesse instante, nós agradecemos o Senhor por mais esse dia, por mais essa noite, esta quarta-feira, Senhor, onde nos reunimos aqui, a partir das 19h30. E esperamos e confiamos no Senhor, que vem nos ajudar, vem nos abençoar, vem nos transformar a cada dia, através da Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa nossos irmãos e irmãs nessa noite, Pai. Eu peço, Pai querido, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal. E nós agradecemos o Senhor pela vida que Tu nos deste, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo caminhar. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor tem nos abençoado nessa terra. Ajuda cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Muito bem, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de deidade, estamos falando da sua divindade. Estamos falando de sua deidade, de sua essência, do seu ser. E eu estava pensando, enquanto eu estava sentado ali na mesinha ali, enquanto eu estava meditando nessa escritura, eu pensei nessa frase: a pior coisa na fé da humanidade, porque nós sabemos que temos
várias raças no mundo, várias etnias. Nós sabemos que há várias culturas, várias crenças no mundo inteiro. Sem discutir a quantidade de religiões, de denominações, de sistemas que existem no mundo. E a pior coisa que tem é quando a fé de uma pessoa no Deus que ela diz crer é não saber quem ele seja. É não saber quem é ele. Muitas pessoas, sem medo de errar, eles sabem que existe um Deus. Mesmo aqueles que não professam fé nenhuma, não professam cristianismo nenhum, mesmo aquelas pessoas que não manifestam nenhum tipo de fé, alguma coisa, eles na hora do aperto, eles clamam por Deus. Ai, meu Deus. Oh, santo Deus da glória. Outra coisa, eles mencionam Deus. E, no entanto, a pior coisa que existe é quando as pessoas têm uma fé em um Deus, mas não sabem quem é Ele. É triste. Não é errado ter a fé em Deus. Fé é uma coisa que é pessoal. Mas quando nós sabemos quem nós estamos adorando, quando sabemos quem é o nosso Deus, essa é a coisa importante. Amém. Glória. Amém, irmãos? Amém. Você pergunta a uma pessoa, você crê em Deus? Sim, creio. Você sabe quem é Ele? Bom, Ele é 3 pessoas. Ele é um Deus trino. Então eles não sabem quem é o Deus. Eles não sabem, na verdade, a maioria deles não sabe nem o nome do Pai. Não conhece nem o nome do Pai. E, no entanto, quando nós professamos a nossa fé em Deus, quando falamos acerca dele, quando queremos identificar com ele, através de nossas expressões, da nossa palavra, do nosso gesto, das nossas obras, não somente expressar através disso, mas entender, saber, conhecer, saber quem ele é. Amém, irmãos? É muito fácil as pessoas pegar a Bíblia e lerem Apocalipse assim, quer ver? Você pega Apocalipse e lê assim, Apocalipse 1:8, diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o todo. Mas disse algum nome aqui? O que adianta eu saber que ele é o Alfa, que ele é o Ômega, que ele é o princípio, que ele é o fim, que ele é Senhor, que é o que era, que há de vir e o Todo-Poderoso? Mas aqui não menciona nem o nome, só título. Quer entender, irmãos? Aqui só menciona título, só menciona ofícios, não menciona nenhum nome. Ah, eu sei que Deus é o Alfa, ele é o Ômega, mas não sabe qual é o nome desse Deus. Já pensou se fosse dar personalidade aos ofícios de Deus na Bíblia? Seria mais de 2.000 ofícios. São mais de 2.000 ofícios. Só os nomes redentores no Antigo Testamento: Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jeová Teretznu, Jeová Rafá. Só isso aí foi quantos deuses? 5. Se fosse personalizar, se fosse dar
uma personalidade a cada ofício, a cada tipo de Deus, dá mais de 2.000 na Bíblia. Vocês vão entendendo, irmão? Só que só em Apocalipse 1:8 são 6. São 5 ou 6. Alfa, ômega. Então, saber que Deus é bom, saber que Deus é maravilhoso, saber que Ele é amoroso, é longânimo, isso é bom. Muitas pessoas têm a ideia de um Deus assim, e Ele, na verdade, é isso. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas também Ele é justo. Amém? Amém. Mas com tudo isso eu estou caminhando para os ofícios, eu estou caminhando para um ser que é tudo isso, no entanto, ele tem um nome. Amém, irmãos? Ele possui um nome. Então, a pior coisa na fé da humanidade, nas várias distintas fés em Deus, é que o homem não sabe quem ele seja. Não sabe quem ele seja. Os 7 nomes redentores de Jeová manifestados em Jesus Cristo. Jeová Tedexnu, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Ra, Jeová Jireh, Jeová Samar, Jeová Nissi. São todos nomes redentores manifestados em Jesus Cristo. Amém? Amém. E, no entanto, são ofícios, são nomes de redenção, e, no entanto, não atua em nome próprio. Então, vejam bem, a expressão de Paulo, quando ele diz aqui em 2 Timóteo, Paulo sustentando, colocando seus 2 pés firmes no chão, colocando sua fé firme no chão. Muito embora ele diz que foi compilado a ser o doutor e apóstolo aos gentios, no entanto, ele estava dando testemunho da sua consciência, da sua fé, de que ele sabia no que tinha crido. Amém, irmãos? Você sabe no que tem crido, irmãos? Você sabe no que tem crido? Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei no que eu tenho crido. E esse que eu sei que eu tenho crido, também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Isso é o quê? O que é isso? Depósito? De construção? Não, não é isso não. Para guardar o meu depósito, isso é minha confiança nele. Até aquele dia. Amém, irmão? Isto é, se a nossa fé permanecer invariável. Porque só existe uma fé. Só existe um batismo. Um só Senhor. Amém, irmão? Amém. Então, sua fé tem que estar invariável. Não pode ficar variando. Crendo aqui, crendo acolá, crendo nisso, crendo naquilo outro. Só existe uma fé. Fé é revelação. Fé é entendimento. Fé é algo que Deus te dá. Fé é um dom. Fé é um dom. Um dom que Deus te dá para compreender o que é certo. Para compreender o que é correto. Quando Deus abriu as cortinas do céu para os discípulos, Deus estava doando aquilo para eles. Abrindo-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E se nós sabemos em quem nós temos crido, e se nós sabemos que Jesus é o nosso Deus, se nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus nos deu um dom para crer nisso. Amém, irmão? Deus nos deu um dom para saber disso. Deus nos deu um dom para entender isso, compreender isso. Enquanto que o mundo babilônico, o mundo da confusão religiosa, entende a deidade de uma maneira, entende a divindade de outra maneira, entende Deus de outras maneiras, enquanto que Deus abre o seu entendimento para saber quem Ele é, quem Ele foi e o que Ele será. Amém, irmão? Porque lá está escrito, eu sou o que era, mas o que Ele era?
Também sou o que é, mas o que ele é? Mas as pessoas não sabem, só têm a ideia. Mas para isso precisa de Deus abrir o entendimento. E cremos que Deus abriu o nosso entendimento. Nós sabemos quem temos crido. Nós sabemos quem foi que morreu por nós. Amém, irmãos? Sabemos quem deixou seu trono de marfim na glória e desceu pelos corredores do tempo e veio até aqui. Sabemos quem é Ele. Sabemos quem é Ele. Oh, maravilha. Nós sabemos quem deu a sua vida no Calvário. Sabemos quem foi esse que deu sua vida. Sabemos quem foi esse que ofereceu a si mesmo. Aleluia. Amém, irmão? Sabemos quem é. Deus fez tudo isso? Sim. Deus salvou o homem? Salvou. Deus perdoou o homem? Perdoou. Deus liberta o homem? Deus liberta. Deus cura o homem? Deus cura. Mas esse Deus não pode ficar misterioso, porque até os dias de Jesus, antes dele vir na terra, ele era um mistério ainda para o mundo. Muito embora os judeus tinham e sabiam quem era seu Deus, mas antes desse Deus vir em carne, em forma humana, o homem ainda não tinha ideia de quem ele era. Nem o seu nome tinha sido revelado. Amém, irmãos? Mas quando Deus se tornou Emanuel, isto é, Emanuel significa Deus se emanou, isto é, Deus se corporizou. Amém, irmão? E quando ele se tornou Emanuel, isto é, Deus conosco, Deus no meio de nós, Deus entre nós. Amém, irmão? Ele tomou um nome que está acima de todo nome. Então nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu sei quem é Ele. Ele não é aquele que foi ensinado para mim quando eu era catequista, com 11 anos de idade, dizendo que ele era a segunda pessoa de uma trindade. Ele não é aquele que foi ensinado para mim quando eu tinha 18 anos, num sistema denominacional, que repetiu o que o catolicismo tinha me ensinado, que era a segunda pessoa da divindade. Mas Deus nos revelou, Deus abriu o céu, amém, irmão? Deus abriu o céu. Deus não abriu uma porta de escola teológica para eu aprender isso. Deus não abriu uma porta de faculdade para eu aprender isso. Deus não abriu uma escola para nós aprender isso. Deus abriu o céu para nós aprender isso. Deus abriu foi o céu. E quando o céu se abre para o cristão, se abre para uma pessoa que verdadeiramente tem uma fé na palavra de Deus, irmãos, ela tem uma qualidade importante. Porque quando a pessoa tem uma fé genuína no que é Deus e quem é Ele, quando a pessoa tem uma fé de quem é Ele, o que é Ele, o que Ele fez por mim, e o que Ele está fazendo agora, e o que Ele vai fazer, a sua fé é pura. Amém, irmão? A sua fé é pura. Quando sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e essa fé é pura, não é misturada com dogmas, com credo, com a religião. É pura, é pura, é pura. Amém? Mas o mundo religioso, a confusão que impera nessa última era, a confusão religiosa, a confusão de aderência, o homem cada vez mais aderindo a novas ideias acerca de Deus, a novas tendências de adoração, a novas tendências de sacrifícios. O mundo, o homem está cada vez mais tendencioso para cair mais em precipício, abismo de intensidade de doutrinas erradas. E desqualifica, e tira, e desnova a palavra. É claro que existem homens
e mulheres que são espirituais. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas essas coisas Deus só pode abrir para quem é crente espiritual. Calma lá. Tem um centro aí. Tem um centro aí. Você não pode comparar ser espiritual é uma coisa, ser espiritualista é outra. Às vezes tem pessoa que tem espiritualidade, mas não tem o espírito para captar o que o espírito diz. Às vezes a pessoa tem espiritualidade, mas não é espiritual. Aí a pessoa quis dizer o seguinte, que só as pessoas que têm espiritualidade podem entender isso. Não é bem assim, não. Anás e Caifás eram homens espirituais ou não eram? Eram homens que tinham religião até no cabelo da cabeça. Tinha religião até no cabelo da cabeça. Tinha religião nas roupas, tinha religião em todo quanto é lugar. Eles respiravam a religião. Eles eram homens zelosos da lei. Eram homens tradicionais. Eram homens que acampavam ao lado do livro da lei. E, no entanto, você não pode descartar a hipótese de que era espiritual. É tanto que um dia Anás chegou a profetizar que é necessário que um homem padecesse para poder salvar uma nação. E a Bíblia diz que ele foi Deus que colocou na boca dele. Estão entendendo, irmãos? E, no entanto, esta espiritualidade, esse ar de espiritualidade, porque as pessoas pensam o seguinte, as pessoas pensam que ser espiritual é isso, ó, é a pessoa que ora muito, é a pessoa que jejua muito, é a pessoa que sacrifica muito, é a pessoa que vai muito nos montes, é a pessoa que lê muito, pensa que esses são espirituais. Eu conheço pessoas que lê a Bíblia, já lê a Bíblia 10 vezes, e você mostra para ela batismo em nome de Jesus, eu não aceito. Isso não é ser espiritual. Ser espiritual é aquele que tem capacidade de compreender o que diz o Espírito. Amém, irmão? Então, ser espiritual é quando você tem a capacidade de compreender o que diz o Espírito. Verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ser espiritual é quando você consegue enxergar de uma maneira correta o que Deus está fazendo. Então você pega Pedro, por exemplo. Você pega Pedro. Quem é Pedro? Que academia Pedro tinha? Que curso acadêmico Pedro tinha? Pedro nasceu no berço do sacerdotismo? Não. Enquanto que o sacerdote tirado da casa de Levi era considerado desde criança para ser sacerdote, no caso de Anás e Caifás. E, no entanto, Pedro era um ignorante, iletrado e não tinha nenhuma cultura no sentido acadêmico. E, no entanto, a Bíblia diz que foi Deus que abriu o entendimento dele. Amém, irmão? E você pega Pedro, o ignorante, e pega Anás, o espiritual. Você diz para Anás: Anás, quem é Jesus? Diz, ele é o diabo, é um demônio. E você, Pedro, quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém, irmão? Isso é ser espiritual. Amém, irmãos? Então as pessoas não conseguem identificar o que é espiritual, o que é ser espiritualista. Tem gente que são, eles têm uma tendência de ser espirituais agindo como espiritualista, ou seja, aquele crente que não tem ordem na igreja e fala em língua, mas não espera alguém que tem um dom para interpretar. É aquela pessoa que vai saindo de ordem, glória a Deus, e fala em língua e profetizando, não tem ordem, como diz Paulo. Ele pensa que é espiritual. Não, ser espiritual é quando você sabe se conter. Amém, irmãos? Se conter. O espírito está sujeito ao? O espírito está sujeito ao? Ou seja, o espírito está sujeito àquele que está operando o dom. Agora, uma pessoa descontrolada que sai derrubando todo mundo, que negócio é esse? E diz que é espiritual. E tem mulher que dança no espírito, e a saia levanta, e as roupas íntimas aparecem. Eu não vi nada. Que negócio é esse? A Bíblia diz que o espírito está sujeito. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Pentecostes, mas ele sabia o que estava fazendo. Amém, irmão?
Pedro estava agindo como bêbado, agindo como homem embriagado. Onde as pessoas até disseram, mas esses homens estão bêbados nessa hora do dia, 9 horas da manhã, a hora nona. A essa hora do dia? A essa hora estão cheios de mosto, já beberam bastante para ficar assim, nem chegou a noite. Pedro, na hora, ao ouvir isso, disse, não, nós não estamos, não, amém, irmão. Eu estou sóbrio, eu sei o que tem recebido agora. Eu sei muito bem, eu ouvi o que você disse, amém, irmão. Geralmente, quem age muito assim, essas igrejas pentecostais. Mas, voltando ao assunto, senão nós fugimos do centro. Como eu disse, a pior coisa na fé da humanidade, a fé da humanidade, não na humanidade, porque eu não tenho fé na humanidade. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas a pior coisa da fé da humanidade é crer em Deus, se dirigir a Ele sem saber quem Ele seja. Antes de Jesus Cristo vir à Terra, antes dele vir ao mundo, que Ele mesmo criou pela sua própria palavra, antes dele estar no mundo que Ele mesmo fez, tudo bem. Tudo bem. Os judeus tinham a condição de fé mais pura. Sabia quem era seu Deus no Antigo Testamento, sabia que Ele habitava na coluna de fogo, na nuvem, na lei, nos profetas e tudo mais. Mas depois que esse mistério que estava oculto, disse Paulo aos Colossenses, e o mistério que estava oculto desde os séculos dos séculos, veio se manifestar. Amém, irmãos? Então aquele mistério que estava oculto já não está mais. Já não está mais. E, no entanto, quando Deus veio em carne, ele ainda continuava sendo um mistério. Mas para aqueles que eram revelados, deixava de ser mistério. Para Pedro não era mistério, para Tiago não era mistério, para Filipe não era, mas para Anás era, para Caifás era. Amém, irmão? Porque Deus os revelou. Deus os mostrou quem ele era. Amém? Mesmo Deus vindo ao mundo, manifestando em carne, na pessoa de Jesus Cristo, mesmo ele manifestando em carne, ele ainda continuou sendo mistério para as religiões, credos e dogmas daqueles dias, principalmente os tradicionais. Porque Jesus disse que a culpa das pessoas de não ver ele como Deus, ele disse, foi a vossa tradição. A tradição de vocês, a religião de vocês, é que impedem o poder de Deus de transformar. Vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. Irmão, tradição só faz a pessoa ficar longe de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então a pior coisa da fé da humanidade é depositar uma fé em um Deus sem saber quem ele seja. Deus foi revelado. Deus foi manifestado. Deus se deu a conhecer. Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Amém? E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Ele diz em outra escritura, eu manifestei o teu nome aos homens. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém. Amém? Então ele fez conhecido, se manifestou, se revelou. Aquele mistério que estava oculto desde os séculos dos séculos, foi manifestado nos últimos dias, como disse Paulo, a respeito da deidade de quem era Deus e de como ele se manifestou. É tanto que quando Jesus Cristo veio em carne, manifestou-se em carne, é tanto que isto foi muito
foi demais para entrar nas cabecinhas das pessoas. Por isso, ó, irmão, eu sempre digo e sempre digo, e nós repetimos e falamos, não adianta esforçar para crer. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Quando você vê a palavra esforçai-vos na Bíblia, não é esforçar para crer, não. Você está esforçando por uma coisa que você já crê. Que entendeu, irmão? Você já está esforçando por uma coisa que já crê. Quando Deus pega Josué e põe ele ali para atravessar o Jordão, mostra, ele diz a terra, ele diz, ó, esforçai-vos, mas não é esforçar para crer, não. Eles já tinham crido, amém, irmão? É esforçar naquilo que já cria, que já entendia. Então não adianta esforçar para crer, não adianta. Deus precisa revelar isso, amém, irmão? Não é para quem quer, não é para quem corre. Não é para quem anda estudando, para quem anda fazendo formatura e fazendo bacharelato e teologia. Não é para quem faz as coisas, não é para quem anda, é para quem Deus se compadece, é para quem Deus revela. Amém? Então você observa bem que ele estava na terra revelado e ao mesmo tempo escondido. Ele estava revelado para o crente e escondido para o incrédulo. Da mesma forma é hoje. Da mesma forma é hoje. Jesus não está entre nós no seu corpo físico quando ele tinha aqui na terra, porque agora ele está no corpo glorificado. Mas Jesus não está entre nós no sentido físico. Ele está em nós pelo Espírito Santo. Porque Jesus é o Espírito Santo. Então ele está em nós. Mas mesmo assim ele continua sendo um mistério para as pessoas. E Deus sempre se escondeu atrás de pele. Amém, irmão? Deus sempre se escondeu atrás de pele. Ele se escondeu atrás dos profetas, no templo do tabernáculo, no lugar santíssimo. Ele estava atrás das peles da cortina, no lugar onde a glória da Shekinah habitava. Ele estava atrás dos profetas, ele estava nos salmos, atrás dos salmos, ele estava. Mas quando ele veio, ele se revelou a si mesmo, ele estava atrás de uma pele, e essa pele se chama Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? E depois ele desceu no dia de Pentecostes para dentro das peles, amém, irmão? Que é a minha, que é a sua. E Deus ainda continua sendo um mistério para as pessoas. E Deus ainda continua sendo um mistério para as pessoas. O maior milagre hoje na dispensação dos gentios, na era do batismo do Espírito Santo, o maior milagre não é apenas ver Deus aqui, ó. É ver Deus na pessoa. É Cristo em nós, a esperança da glória. Este é o mistério entre os gentios, diz Paulo. Cristo em a esperança da glória. Amém, irmãos? Antes era preciso ver aqui, mas agora tem que ver aqui, tem que ver na sua vida. Eu tenho que ver Cristo em sua vida, na sua. Amém, irmão? Manifestando o quê? As mesmas obras, os mesmos atos, vivendo cristão. Amém, irmão? Obrigado. Vê, Jesus deu a sua vida para que depois obtivesse a nossa. Ele obteve a sua, irmão? Ele obteve a sua? Mas para ele obter a sua, você tem que viver como ele viveu. Porque será uma mudança de natureza. Será uma mudança de comportamento. Ele tirará de você aquela velha natureza e colocará a sua natureza. Amém? Para você se tornar um cristão, não crente. Um cristão. Maravilha, meu Deus. Verdade. Amém? Amém. Então observe bem. Veja que havia um homem chamado Sadhu Singh. Ele foi conhecido e chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Você sabe, existiu na era medieval, nos tempos primórdios,
no século, acho que o século XV, né? Século XVI, um homem chamado Sadhu Sadhu Singh. E um homem, ele foi escrito um livro sobre ele, o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Deu esse nome para ele porque ele andava por todas as regiões, lugares áridos, montanhas, atravessava as riachos, montanhas, pedras, deserto, e quando o calçado terminava, ele continuava caminhando. Ele continuava caminhando até que saísse sangue debaixo dos seus pés. E aí o sangue dos pés dele ficava na areia, ficava no terreno, aí deu o apelido, foi chamado o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Não porque era um milagre sair sangue do pé dele, não, é porque saía de tanto caminhar. E esse Sadhu Singh, ele teve uma visão. Ele teve uma visão certa noite, ele entrou numa êxtase, e ele foi direto aos céus. Teve uma visão. E aí, depois que Sadhu Singh volta da sua êxtase, volta da sua visão, ele vai e escreve. Ele fala assim: houve um tempo, está no livro Apóstolos dos Pés Sangrentos, página 109. Houve um tempo em que a doutrina da Trindade deixava-me confuso. Olha só, o Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Singh, um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor do Evangelho, pregava em todos os lugares, não trovão. Houve um tempo em que a doutrina da Trindade me deixava confuso. Pensava em 3 pessoas assentadas em 3 tronos. É assim que o mundo religioso pensa acerca de Deus. Mas nós sabemos o que temos crentes. Mas tudo se esclareceu numa visão. Nesse dia glorioso, eu vi Cristo em seu corpo glorioso espiritual assentado no trono. Onde quer que fosse, sempre o via. Claro, isso mostra que ele é eterno. Amém, irmãos? Preenche os céus e a terra. Cristo estava no centro, sempre no centro. Qualquer lugar que olhava, era ele. Figura que palavras não descrevem. Rosto brilhante como o sol, está na Bíblia. Então a visão dele está de acordo com a Escritura. Amém, irmãos? Mas não ofuscante amigo que com facilidade eu contemplava. Sorria sempre com sorriso de afeto glorioso. Quando o vi pela primeira vez, tive a impressão que entre nós existia uma antiga união. Era como se ele dissesse sem palavras: fui eu que te criei. Amém? Senti com amor e intensidade o que me sobreveio quando contemplei meu pai após vários anos de separação. O velho afeto voltou. Senti que eu fora dele anteriormente, quando pela primeira vez entrei no céu, olhei em torno e perguntei: mas onde está Deus? Eu estou vendo Jesus, mas onde está Deus? Os irmãos entenderam? Presta bem atenção, irmão, que eu vou dizer para você aqui. Presta bem atenção, que na terra, sem visão nenhuma, Filipe disse: mostra-nos o Pai e basta. E o homem foi no céu porque queria ver Deus, fora de Jesus. Queria entender, irmão? E no céu ele ainda queria ver Deus fora de Jesus. Que coisa, né? Que situação. E então ele perguntou: mas onde está Deus? E alguém respondeu: como na terra, aqui também Deus não é visto, porque é infinito. Deus é Espírito, amém, irmão? Mas aqui está Jesus, está Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, amém, irmão? E somente nele podemos ver Deus, tanto no céu como na terra. Então aquilo foi esclarecido. Correto, irmãos? Então, veja bem, era um homem bom, era um pregador, era um homem que ajudava os pobres, caminhava nas vizinhanças, nas regiões ásperas, e, no entanto, tinha uma confusa fé na mente sobre Deus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Vejam bem o que eu estou dizendo. Ele era um homem espiritual, era um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que dava a vida
Foi chamado de apóstolos persangrentos. No entanto, tinha uma fé confusa sobre Deus. Não tinha ideia de quem seria Deus. Amém, irmão? Não tinha ideia. Então você observa bem que esse é um quadro generalizado hoje em dia. Esse é um quadro generalizado hoje em dia. Porque para nossa fé ser pura, como diz a Bíblia, a nossa fé sem nenhuma mistura, porque fé misturada, irmão, é uma coisa terrível. As pessoas misturam a fé deles com tanta coisa, sabe? Mistura a fé deles com tanta coisa, com tanta coisinha. E, no entanto, quando nós temos uma fé apurada na palavra, quando você crê de uma maneira correta, você sabe no que está sendo solidificado. Você sabe onde está pisando. Amém? Você sabe em quem tem crido. Você sabe no que está seguro agora. Você pode dormir descansado. Você pode esperar aquele dia glorioso. Amém, irmão? Paulo, o que Paulo esperava do fim do seu ministério, irmão? O que Paulo esperava? Diz, ó, me aguarda uma coroa. Amém? Me aguarda uma coroa. Ele estava descansado. E a melhor coisa que tem é você estar descansado na fé, sabendo do que tem escrito. Amém, irmão? Você pode estar dormindo, Deus te levar. Você pode morrer num acidente ou numa cama do hospital, mas sabendo onde está guardado o seu depósito, a sua confiança e no que tem escrito. Para Paulo não importava se fosse queimado de fogo, se fosse afogado, se fosse guilhotina no pescoço, se fosse curado, não importava se fosse jogado aos leões. Ele sabia que sua fé estava guardada e sabia muito bem o que tinha crido. Amém, irmão? O problema é quando as pessoas fazem sacrifício de tolos e até morrem sem saber do que crê. Oh, Deus Pai amado. Mas Deus é misericordioso. Deus ainda está falando. Amém? Será que vai dar tempo? O horário está passando, não dá tempo de falar muita coisa. Santo Deus da glória. Então, por isso que as pessoas não entendem a pronúncia e por que a origem de Babilônia. Você pega Babilônia, a palavra Babilônia, em Apocalipse. Fica difícil de entender de primeira mão. Mas para você entender o que é Babilônia hoje, você tem que pegar o que ela foi lá em Gênesis primeiro. Para você entender o que é Babilônia hoje, você tem que ir lá em Gênesis, porque você quer pegar o final sem ver o princípio? Tem que ver o princípio primeiro, para você entender o final. Para você entender o que é Babilônia hoje, tem que entender o que é lá, o que foi ela antes de se tornar Babilônia. Antes de ser Babilônia, era Babel. Babel. E o que foi que aconteceu lá nas planícies de Sinar? O que foi que aconteceu? Havia um só povo, uma só língua. As pessoas não tinham conhecimento de Deus. Levantou-se uma grande liderança, um neto de Cão, chamado Nimrod. E então, com seu ar de liderança, montou um grande exército e uma grande massa de gente e começou então a construir uma torre. Eles tinham a ideia de que podia chegar no céu e tocar no céu, porque sabia que o mundo tinha sido destruído por água. E eles queriam fazer uma torre de segurança para chegar ao topo do céu e ali se esconder e não se perder mais. Eles pensavam que o céu podia ser tocado. É como se esse teto aqui fosse o céu, podia tocar nele. Não era assim. Isso aí o homem sempre pensou. Até o século XIV, século XVI, XVII, o povo pensava que a Terra era quadrada, não era? Tem uns que pensam ainda que a Terra é quadrada, né? Então, da mesma forma, o pensamento de Irode era esse, de tocar no céu. E sendo que o céu é infinito. Amém, irmãos? Aí Deus desceu e disse, não, de jeito nenhum, de forma alguma. Deus desceu e viu que a intenção deles não era a intenção de escapar
por Deus, mas em escapar por suas próprias vidas. Tem pessoas aí fora tentando salvar a si mesmo. Não adianta, nós temos que aceitar o plano que Deus nos deu. Amém, irmão? Qualquer substituição não vale. Tem que ser o caminho provido que Deus proveu. Tem que ser a maneira de Deus, não a maneira minha. Confundiu as línguas. Confundiu as línguas. E o pedreiro dizia, me dá massa. E ele jogava o pé na cabeça dele. Não entendia a língua? Passa um martelo, mandava um pau para ele. Jogava. Não entendia o que estava pedindo. E virou uma confusão. E então o que o homem estava fazendo, deixou de fazer. Porque tudo que o homem faz, acaba. Mas o que Deus faz, permanece para sempre. Amém, irmãos? Ali começou a confusão. Ninguém entendia ninguém. Ninguém entendia o outro. Não é a mesma coisa hoje, irmão? Aonde a confusão está hoje? No Senado? No Congresso? Na política? Não! Por mais que lá tem bancada evangélica, tem pastor envolvido com política, que é uma desgraça. Mas não, a confusão está na religião. A confusão hoje está na religião, nas religiões. Nenhuma entende uma outra. Babel, Babilônia, confusão. Mas no meio de tudo isso, onde Deus está? Tem uma voz, amém, irmãos? Tem uma voz. Existem muitas vozes por aí, mas há uma voz. Aleluia. Ai, meu Deus, o tempo é muito curto. Mas vejam bem, você sabe que a própria Bíblia, se a pessoa não tiver revelação, ele pode encarar essa Bíblia com uma fé numa trindade ou numa dualidade. Porque sem revelação ele vê trindade aqui dentro. Sem revelação ele vê dualidade aqui dentro. Sem revelação. E com revelação nós podemos ver a unidade de Deus aqui. Amém. Podemos ver a unicidade de Deus aqui, com revelação. Sem revelação a pessoa vê dois deuses, vê três. Sem revelação. Os irmãos entendem? Por exemplo, há algumas escrituras na Bíblia, por exemplo, que dizem assim, Deus através de Jesus Cristo. Dá a entender que Deus está através de Jesus Cristo fazendo alguma coisa. Está entendendo, irmãos? Só que tem que ter revelação sobre isso. Tem outra escritura que diz, Deus por meio de Jesus Cristo. Dá a entender que há um Deus aqui que trabalha por meio de Jesus aqui. Os irmãos, né? Tem escritura que diz, da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Primeiro, principalmente das epístolas. Aí tá vendo? Parte de Deus e parte de Jesus Cristo. Sem revelação, só vai afundando a interpretação. Os irmãos, estão entendendo? E assim fazem e creem mais de um. Mas observe bem que se as pessoas entendem que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa, como que a própria Bíblia diz que o pai está no filho e o filho está no pai? Amém, irmão? Oh, meu Deus, tem que ter uma fé pura, amém, irmão? Uma fé pura. Né? Se o pai é uma pessoa separada do filho, distinta do filho, então como é que pode o pai estar no filho e o filho estar no pai? Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, é um absurdo, é uma confusão religiosa. É uma confusão. Você pode observar que você tem aí várias placas aí bonitas nas igrejas. Igreja pentecostal tal, nome bonito. Igreja pentecostal tal, Jesus é a nossa força. Deus é não sei o quê. Muito bonito. Nós chegamos assim, oh, que nomes bonitos. Paulo também chegou ao Deus desconhecido. Viu também a mesma coisa. Quem está entendendo, irmão? Paulo chegou no lugar, está escrito assim, ao Deus desconhecido. Opa, esse Deus aqui que você desconhece, eu conheço ele, amém, irmão? O que adianta ele colocar o nome tal, não entende nem quem é ele. Não sabe quem é ele. Mas nós sabemos, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Cremos que fomos abençoados. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, 19h30, em ponto, estaremos iniciando mais uma vez, mais um culto
No nome do Senhor Cristo. Os irmãos, convida as pessoas, convida os irmãos, fala, divulga o trabalho. A rádio 101.3. Traga alguém. Amém, irmãos? Deus pode abençoar cada um. No nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor por mais esse culto, por mais essa reunião, por mais essa exposição da Tua palavra. Ó Deus, somos gratos, porque nós não somos merecedores. Não é que tem nada em nós, Pai, para merecer isso. Mas foi a graça, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada um nessa noite. Obrigado, Pai, por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Que nós possamos, ó Pai, nos assegurar, como Paulo disse, eu sei do que tenho crido, e que é poderoso para me guardar até aquele dia. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E cada irmão e irmã, voltando para os seus lares, sãos e salvos, que eles possam ser guardados de livros, de assalto, de acidentes, ó Pai. Que eles possam ter um resto de semana a Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem quiser novamente ouvir a mesma mensagem de hoje, acesse o canal, Mensagem Fundamental, ou a qualquer momento, durante o dia, na rádio Fundamental FM 101.3. Amém? Deus abençoe e até a próxima reunião. Deus abençoe. Graças a Deus.